Mas eu acho engraçado, só pontuando uma questão aqui, primeiro, uma coisa muito importante, e eu acho que os dois tiveram isso, eu também tive, esse reconhecimento de que eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, isso é uma dádiva muito grande, é algo sábio, inclusive. Sim. Dizem, inclusive, que a melhor pergunta que você faz quando você entra na casa de uma pessoa e vê muitos livros na estante, não é se você já leu todos. É o que você entendeu que você ainda precisa aprender para ter comprado aquele tanto de livro. Porque é isso que faz... É o maior indicativo, na verdade, quando você vê uma casa cheia de livro. É que aquela pessoa, ela entendeu que tem uma porrada de tema que ela não sabe e que ela precisa estudar mais sobre aquilo. Legal. Entendeu? Então, eu acho que é um caminho muito bom que a gente está seguindo aqui. É um trajeto que a gente já está partindo do ponto inicial muito bom. Saber que tem muita coisa que a gente precisa aprender. Agora, uma outra coisa que eu vi aqui na fala de todo mundo, e eu acho que isso é o principal fator que me fez escolher o MBL, é coerência. Todo mundo falou a palavra que coerência nas mais diversas formas. Porque todo mundo que tem um certo grau de escolaridade e tem um conhecimento mínimo sobre política, acaba acompanhando um pouco e vai lembrando de certas coisas que são muito incômodas, né, para esse pessoal do Centrão, Sim. da direita bolsonarista, se é que se pode chamar de direita, da esquerda, etc. E muitos deles não têm a coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Não Exatamente. tem uma linha lógica ali entre uma coisa e outra. Cito um exemplo aqui. O Dudu Bananinha, quando foi votar o aumento do fundão, Ele errou. fala que é contra... Não, errou 4 vezes. O cara tem que ser muito burro pra votar 4 vezes errado. É muito burro ou mal Aí ele vai... intencionado, né? Sim, obviamente. Não, acho que não é nem burro, é um problema mental mesmo. Ele tem um problema mental. Não, né? o que eu falo, não tem essa coerência. Óbvio que o cara não fez errado. Ele fez de sacanagem. Ele fez porque ele faz parte de um tipo de política que gosta de mamar na teta do Estado e que pra esse pessoal é interessante que se aumente o fundão eleitoral. Só que pro eleitorado dele, ele fala outra coisa. Ele fala que ele é contra o fundão, ele fala que ele combate aquilo ali e que ele votou errado. E a população é tão carente de heróis, de mitos, de pessoas a quem se inspirar, que ela engole esse tipo de besteira. Mas sabe qual o ponto? Eu acho que a população nem sabe que ele fez isso. O grosso da população, sabe? Não sabe. Não sabe. Que ele apertou o botão errado? Não sabe. Porque eu já teve vezes que eu argumentei isso com pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, e quando argumentei isso, a pessoa não sabia que o Bananinha simplesmente votou a favor do fundo eleitoral e argumentou falando que se confundiu 4 vezes. Mas aí eles... Beleza, os que eu já falei com pessoas assim também teve isso, mas o que vem logo de seguida é: não, mas o PT é pior. Mas e o PT? Aí vem com mais e o PT, aí a falácia da hipocrisia, aí... Exato. Foi tudo pro cacete. Mas um ponto que o Douglas falou que eu achei interessante, que tipo assim, aqui dentro do MBL eu vejo que não tem aquela ideologia cega que a gente vê na esquerda, que a gente vê no bolsonarismo, que é tipo, pô, você vê o deputado bolsonarista fazendo coisa errada. Aí o eleitor vai falar, ah, não, mas não vamos criticar, deixa quieto, porque ele tá fazendo melhor pelo Brasil. E se fosse o PT? Algo assim. Mas o que eu acho bom do MBL é que o MBL é o contrário. O MBL é tipo assim, cara, aquele cara tá fazendo um bom trabalho, se ele não tá, ninguém vai passar pano pra ele. Não tem tipo assim, não tem alguém aqui falando, o que o Renan fizer eu vou passar pano pra qualquer coisa, igual acontece no bolsonarismo, por exemplo, né? Mas a gente vê justamente o contrário, igual aconteceu com Bétega. Os 9 de Curitiba, exato, heróis. Os 9 de Curitiba. Bétega foi eleito, a militância do MBL trabalhou muito pra eleger esse cara, e em 6 meses o cara entrou lá e ele começou a mostrar que ele era outra coisa e queria fazer o mesmo jogo que todos os outros políticos fazem, a militância expulsou. Cara, tipo assim, isso nunca aconteceu em nenhum espectro político do Brasil, entendeu? Cara, e isso mostra a diferença. Mandato, já viram que o cara era ruim. E isso que o próprio Renan e o Arthur falaram, que eles tentaram por muito tempo conciliar, mudar, né? Falar assim, cara, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso, tem que trabalhar, que não sei o quê. E ele... Essa é minha opinião. Essa é sua opinião. Essa é a sua opinião. Porque nós temos que mostrar a hipocrisia da esquerda. Veneza para o povo, para mim, Venezuela para o povo. Então, assim, cara, era um nível de estupidez muito grande que as pessoas
E aí é uma coisa que eu acho muito interessante. Todos os assessores dele, o chefe de gabinete dele, ganhando 15 pau limpo por mês, não aguentou. Falou assim, não, você não tá seguindo os princípios, você tá saindo fora, você só quer ficar fazendo videozinho lacrado, humilhando o senhor de idade. Não vou ficar aqui. E os 9 recusaram um salário de 15 pau. Sim. E falaram assim, não, o pessoal que nem era lá de Curitiba, o pessoal que era do litoral, de fora, todo mundo falou, não vou ficar com você. Sim. Isso foi assim, uma coisa... Isso você não viu em lugar nenhum. E aí é onde eu discordo de você no seguinte ponto. Eu não acho que aqui no MBL não tenha radicais. Na verdade, aqui nós somos muito radicais. A diferença é o radicalismo que se tem nesses outros partidos, principalmente Centrão e esquerda, etc., é um radicalismo para defender radicalmente determinadas figuras. Não importa o que aquela figura faça. Sim. Se o Bolsonaro chegar e chutar a cabeça do neném no chão, ninguém vai falar, meu irmão, tu é maluco, tu tá chutando a cabeça do neném? Por que esse neném tava ali? Não podia estar na frente do mito também. Ou a mesma coisa com o Lula. Já o MBL, e o Missão e todo esse ecossistema, eu entendo que defendem radicalmente ideias. E eu acho que é isso que é o principal fator que tem aqui. Por quê? O político, ele tá ali para representar as pessoas que defendem aquelas ideias. Sim. E hoje tem um gap muito grande nisso, porque a maioria das pessoas que são eleitas por a massa da população, que não interessa e não tá nem aí pra política, e que tá totalmente desconectada do que os seus representantes estão lá fazendo. Sim. E eu acho que a galera do MBL, por se interessar por política, por querer entender dessas pautas e por defender certas pautas, é radical na defesa das pautas que defende. Para, inclusive, tirar pessoas que anteriormente apoiavam, mas que já não estão tendo uma postura coerente com aquilo que o partido e o futuro partido agora e o movimento defende. É isso aí. 2 coisas que eu queria apontar, que é o seguinte, a gente viu outro exemplo disso essa semana, que é quando a gente tá gravando, não sei quando isso aqui vai pro ar, que foi o Klaus, lá no Rio Grande do Sul, né? Que o Klaus, ele também foi expulso, porque, segundo o que o Renan falou, ele queria um cargo no PL. Ele queria um salário do PL. E aí ele foi lá pro PL e... beleza, vai embora, vai com Deus, não faz falta. E agora, mas tem uma coisa que a gente tem que admitir. Há sim pessoas no MBL que são radicais e defensoras de algumas certas pessoas, né? Só que assim, esse tipo de gente, dentro do próprio ecossistema do movimento, é tratado como um bobinho. Tipo, ninguém leva essa pessoa a sério. O cara que... Vamos supor, é que o Bétega é foda porque o Bétega foi meio que consenso. Mas vamos supor, o Kim vai lá e faz um projeto de lei errado. Aí vai ter as pessoas, não, mas mesmo assim, a gente tem que defender o Kim, porque os pessoal do MBL vai falar, não, cara, você tá doido. Então, é uma coisa interessante, porque normalmente as pessoas nos outros grupos políticos, PT muito forte, bolsonarismo muito forte, quem tá no meio e critica é posto pra fora. Aqui, se você defende demais ali, até no erro, você não é visto muito bem. Sim. Porque, realmente não pega legal. Eu acho que não é bem o erro, né? Eu acho que depende da natureza do erro. Por exemplo, se for algo ilícito, que vai totalmente contra os princípios e valores defendidos ali pelo livro amarelo e etc. Beleza. Agora, se for algum erro que pode ser contornável... não, mas aí sim. Eu vejo o áudio do Arthur, por exemplo. Eu ia citar esse exemplo. Porque o áudio do Arthur foi uma coisa babaca, mas é que... O exemplo, né? Foi um áudio babaca? Foi. Muito. É alguma coisa que ele merecia ter sido expulso, alguma coisa? Não. Jamais. Porque assim, você que está assistindo aí, você deve conhecer alguém que já falou coisa muito pior. E o pessoal tenta pagar de virtude pra cima disso. Então, uma coisa é você defender a atitude do Arthur de ter mandado aquele áudio, que foi errado. Né? Ainda mais na época de campanha eleitoral, mandar num grupo... O que ele representava ali, tinha chance real de exatamente. ganhar o governo de São Paulo. Então, assim, ele foi irresponsável em não medir as consequências do que os atos dele poderiam gerar para todo mundo que estava confiando nele. Mas, daí a poder justificar a cassação do mandato dele é um absurdo. Não tem ele foi perseguido, né? Sim. Não, mas o ponto, até complementando, eu não digo que não tem radicalismo. Eu vejo que, tipo assim, não tem radicalismo no sentido de igual no bolsonarismo, entendeu? De tipo assim, você vê o Bananinha, igual a gente citou anteriormente,
votando 4 vezes errado, e simplesmente você chega no eleitor bolsonarista e o cara, não, mas e o PT? O que eu vejo que a gente tem de radicalismo dentro do MBL é o que o Henrique falou, e que eu acho bom, que eu acho que tem que ser mesmo. Por exemplo, cara, vamos supor, teve um deputado que o MBL elegeu e ele tá pego roubando. Cara, eu tenho certeza que quem é sério no movimento não vai ficar do lado desse cara. Não. Né? Não. Igual, por exemplo, o Bétega não roubou nada, mas, cara, 9 caras recebendo salários que, comparado à renda média do Brasil, é salário muito alto, eles simplesmente saíram. Saíram para não ganhar absolutamente nada.